Nós vamos ler o Evangelho mais uma vez, essa manhã, no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós estamos estudando a parábola do bom samaritano, nessa perspectiva de que a vida vale mais. E antes de lermos o Evangelho, eu queria lembrar para você que na próxima segunda-feira, dia 29, amanhã é 22, na outra, dia 29, nós temos o encontro do nosso Fórum Cristão de Profissionais. E nesse momento da campanha de A Vida Vale Mais, nós vamos conversar sobre não matarás, em busca de uma cultura de paz. E o convidado para essa edição do Fórum, do dia 29, é o Rodrigo Pimentel, que foi comandante do BOPE e é o oficial que inspirou a construção, a composição dessa personagem, que está sendo considerado o novo herói brasileiro, o Capitão Nascimento, do Tropa de Elite 1 e 2, e dos livros Elite da Tropa 1 e 2. Então o Rodrigo Pimentel, ele é corroteirista, junto com o José Padilha, dos filmes Tropa de Elite, e é também autor, em parceria com outros 3 escritores, dos 2 livros Elite da Tropa. E falando português claro, o Rodrigo Pimentel é o Capitão Nascimento de verdade. Então, ele vem aqui dia 29, nós vamos conversar sobre não matarás em busca de uma cultura de paz, segunda-feira 29, às 20h30, aqui na tenda. Então venha, traga seus convidados, traga os seus amigos, nós vamos falar sobre não matarás, porque a vida vale mais. Então vamos lá para Lucas, capítulo 10. Eu começo a ler no verso 25. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Em resposta, querendo justificar-se, perguntou então o perito da lei a Jesus: e quem é o meu próximo? Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade, compaixão, misericórdia dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar? Deus nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra e muito obrigado por essa história. A história do bom samaritano. Pedimos-te que pelo teu Espírito Santo, faças de cada um de nós também um bom samaritano, uma boa samaritana. Te pedimos assim, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. O que eu gosto nas conversas de Jesus é que, geralmente, ele está conversando com pessoas religiosas. Ontem eu tive a oportunidade de falar num seminário sobre espiritualidade e religião. E ao final do dia, um senhor, já
bem grisalho, me procurou e disse assim: pastor, quando alguém me pergunta qual é a minha religião, eu digo, eu não tenho religião, eu sou um seguidor de Jesus. O senhor acha que está certo? E a minha resposta para ele deveria ter sido: sim e não. Porque, querendo ou não, nós estamos vivendo com a religião. E quando eu tenho que responder qual é a minha religião, eu respondo: a minha religião é cristã. Eu sou um cristão. Porque você sabe que no mundo nós temos pelo menos 5 grandes religiões: o hinduísmo, o budismo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, se eu tiver que me identificar como uma religião, se eu tiver que me identificar como religioso, eu diria: eu sou cristão. O cristianismo é a minha religião. Porque nós não podemos fugir ao fato de que o cristianismo se estrutura também como religião. Então, a minha religião é cristã. Mas, ao mesmo tempo, ser um seguidor de Jesus implica ressignificar absolutamente tudo que se entende sobre religião. Então, em termos assim de fenômeno social, de realidade social, cultural, existe o cristianismo como religião. Mas o segmento de Jesus sabota o cristianismo como religião. Então, ao mesmo tempo que a minha religião é cristã, eu posso dizer, na verdade, apesar de ter preenchido nesse cadastro aqui, que a minha religião é cristã, ou de ter respondido no censo que a minha religião é cristã, na verdade mesmo eu sou um seguidor de Jesus. Porque seguir a Jesus não tem nada a ver com isso que a pergunta, qual é a sua religião, está querendo saber. Digamos assim, que o cristianismo, quando vivido nessa perspectiva de seguir a Jesus, implica a superação da religião. E falar sobre religião, ou melhor, falar mal sobre religião, é um dos meus esportes prediletos. Eu gosto de falar mal de religião. Gosto de entender esse fenômeno religioso e criticar esse fenômeno religioso. Tirar o chão do fenômeno religioso. Gostaria que você fosse incomodado quando você pensasse em religião. Porque religião, de fato, é uma coisa difícil de engolir. E isso, religião, estou falando, como análise ou como fenômeno social que pode ser analisado. Então, os estudiosos do fenômeno religioso vão dizer o que é uma religião. A melhor de todas as definições que eu encontrei é a definição do Otto Maduro. É um venezuelano, um cientista social, um cientista da religião, e ele analisando as religiões, ele chegou à conclusão que religião é um conjunto de discursos e práticas a respeito de seres anteriores ou superiores à realidade natural, com quem os fiéis desenvolvem uma relação de obrigações e dependência. Vou repetir. Religião é um conjunto de discursos e práticas referentes a seres anteriores ou superiores à realidade natural, com quem os fiéis desenvolvem uma relação de obrigações e dependência. Explicando melhor em síntese, simplificando. Toda religião se estrutura da seguinte maneira: divindades aqui em cima, fiéis aqui embaixo. Os fiéis cumprem obrigações para com as divindades, e as divindades derramam benefícios sobre os fiéis. Isso é religião. Qualquer religião está estruturada com essa visão. Faça-se um parêntese a, por exemplo,
ao budismo, que alguns dizem